Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento aqui da nossa aplicação. Nesse vídeo a gente vai continuar criando ali o nosso cadastro de emissores ali, né? Então, tô com o meu banco de dados aqui aberto, vou clicar aqui, vou vir aqui em Design Table, tá? Para a gente pegar aqui todas as nossas informações. A gente vai criar agora a parte do layout ali da nossa aplicação, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o PHP Storm. E aqui, ó, a gente vai vir aqui em emissor create, tá? E aqui em emissor create a gente já tem ali um layoutzinho padrão. Só que a gente precisa emissor, ok? Emissor listar. Beleza? Vou abrir aqui, vou vir aqui, ó, em geral. Ele está acessando o emissor listar. Não está vindo nada, beleza? E outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar ícones aqui dentro dos botões para ficar uma parada mais legal, mais bonita, beleza? Então eu vou pegar aqui do tipo contato, aqui ó, eu tenho os ícones padrões aqui, ok? Então, o pesquisar a gente vai usar esse, tá? Pesquisar a gente vai usar esse. E o listar, e o cadastrar a gente vai usar esse aqui. Aí você vai ver que vai ficar bem mais bonito o nosso layout e vai ficar bem mais interessante aí. Olha o tanto que ficou legal. Bem mais legal, né? Clicando aqui em cadastrar, ele vai vir, tá vindo aqui por emissor cadastrar, ok? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar a nossa estrutura aqui, literalmente falando, né? E uma estrutura legal que eu acho interessante é a gente fazer com abas, tá? Então a gente vai usar as abas. Eu vou pegar aqui o nosso layout, aqui ó, dentro do PHP Storm, aqui dentro de Views Assets, eu tenho aqui o bot. Esse que é esse bot aqui? É o Bootstrap mesmo que a gente está utilizando. Então a gente está utilizando o bot 2 aqui, né? Que é uma versão anterior do Bootstrap. Vou vir aqui em Pages, tá? Em UI, e aqui eu tenho o General. Deixa eu só ver qual que é. Que a gente precisa pegar. Acho que é o I aqui General. Que eu quero pegar as tabs. Exatamente isso que eu preciso, tá? Então eu preciso pegar essas tabs aqui para fazer a nossa aplicação ali ficar interessante, ok? Primeiramente, eu vou copiar essa UL aqui, essa UL, né? Essa lista. E o que essa lista faz? Ela vai ser literalmente o nosso menu ali de informações. Então eu vou primeiramente pegar essa assim e a gente vai ver aqui que ele já vai criar as abinhas aqui. Beleza, é isso que eu preciso nesse primeiro momento. O que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar o tab content, ok? Vou jogar ele aqui. E o que eu preciso também é pegar aqui literalmente as tabs aqui de cada um. Então eu vou colocar aqui tab 1 e aqui vamos pegar tab 2 e tab 3. Beleza? Tab 2 e tab 3. Tab 2 e tab 3. Dessa forma, eu já tenho aqui o que eu preciso, olha. É exatamente isso que eu preciso. Eu preciso que a nossa aplicação ela faça essa tabela aqui da forma correta. O que a gente precisa agora nesse momento? É criar o nosso formulário aqui de forma correta, né? Então a gente vai pegar, primeiramente, abrir o nosso banco e aqui a gente tem o primeiro são os dados ali principais, né? Que vem até essa parte aqui, ó.
do regime tributário, ok? Acho que até o endereço aqui a gente pode considerar. Então a gente vai criar o principal, o fiscal, tá? E depois a gente vai colocar aqui o tributário, podemos dizer assim, tá? Então vamos abrir o PHP Storm. Então, primeiramente, vamos ter o principal, o fiscal, né? Pode ser o fiscal e o certificado, né? Que depois a gente vai ter só a parte de upload de certificados digitais. Beleza? Ok. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou... Primeira coisa, o meu formulário, eu vou colocar ele aqui, ó, dentro. Esse cara vai ficar dentro do formulário, ok? Beleza. E aqui, ó, que é o botão gravar, ele fica dentro do formulário, dentro da div content, só que fora de qualquer aba. Por quê? Porque ele não vai estar dentro de nenhuma aba, tá? Ele vai funcionar independentemente da aba que ele estiver. E a próxima alteração é pegar essa div aqui, a div row, ok? E colocar aqui, por exemplo, dentro da aba 1. Beleza? É isso que eu preciso. Vou atualizar aqui a minha página. E olha aí, eu já tenho o que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso. Eu preciso que ela esteja assim, tá? E que funcione corretamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, nessa parte, a gente vai criar os inputs do principal. Depois a gente cria do fiscal e por último a gente faz a parte do upload do certificado, que é uma parte mais chatinha aí de a gente fazer. Beleza? Até no Create a gente nem precisa do certificado, tá? A gente tira o certificado aqui e quando ele cadastrar, a gente redimensiona ele para a tela do certificado para a pessoa upar o certificado, que aí fica bem mais interessante, beleza? Ok, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que ver aqui os campos que a gente criou, né? Então a gente criou aqui o DOC, que é o CPF ou CNPJ. Eu vou colocar aqui como tamanho 2, então vai ser CPF barra CNPJ. E o nome do campo, a gente vai colocar o mesmo que está aqui, ó. Ok? Vamos manter dessa forma e assim a gente continua aqui. Aqui a gente vai ter o razão, né? O nome, razão social, né? Nome barra razão social. Vai ser um tamanho 4 aqui. Depois a gente vai ter o nome fantasia. E a gente vai manter, seguir esse mesmo padrão aqui, sempre com tamanhos pares, né? Então vai ser 2, 4. Nunca 3, nunca 1 e nunca 5, coisa nesse sentido, tá? Porque a gente vai manter esse padrão que vai ser bem mais interessante. Então vou lá, inscrição estadual. Ok? Eu vou tirar isso aqui. E aqui, ó, eu já encerrei minha linha, né? Como é a grid 12, eu já encerrei minha linha. Beleza? O que eu vou fazer? Vou para outra linha. Para criar uma nova linha, eu venho aqui, ó, div class row. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Agora eu preciso do inscrição municipal, né? Municipal. E assim a gente sempre vai colocando aqui os nossos dados, né? KNAI principal também. Então vamos vir aqui. KNAI principal.
Outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer é que eu tô achando que esse espaço aqui tá bem pequeno, né? Tá colado aqui. Eu acho interessante a gente tirar esse, esse espaço, colocar um espaço maior, porque aí fica bem mais bonito. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, eu coloco o BR, aí fica bem mais bonito assim, ó. Olha aí o tanto ficou legal. Tipo, agora tá bem mais interessante essa parte. Então, com isso a gente vai continuar aqui criando nosso formulário. Telefone, e-mail, ok? Outra coisa que a gente vai fazer, a gente nunca vai quebrar o formulário. Então, ele sempre vai ter espaços assim. Ele nunca vai ter o input passando aqui, ó, tá? Como se fosse um assentamento de tijolo. A gente nunca vai fazer isso para manter o layout interessante também. Então, vou fazer assim, ó. Telefone e, né? Telefone e o e-mail. Esse e-mail aqui eu vou colocar um tamanho 4 aqui, que aí eles continuam seguindo o mesmo padrão aqui nosso. Então vamos lá, telefone e e-mail. Beleza. Agora, o que a gente precisa, né? Já que a gente já tem aqui toda a nossa aplicação já organizada, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vou finalizar essa primeira parte aqui e volto só para explicar mais ou menos, porque senão fica muito repetitivo. Então, pessoal, voltando aqui, eu fiz toda a parte aqui do endereço, do principal, e a gente colocou aqui, e aqui ele já capta as informações vindas do via CEP, né? O que eu fiz aqui? Eu criei aqui um input, tá? Com um botão de grupo. O que esse botão faz? Ele tem um ID aqui de BTN buscar CEP e ele vai buscar o CEP, né? Então aqui depois eu criei só os inputs certinho. Coloquei esse input da cidade IBGE como hidden, porque ele preenche automaticamente. E aqui eu criei uma função que busca o CEP, tá? Primeiramente ele retira se tiver traços, espaços e tudo mais. Depois ele pega aqui o botão e aqui ele faz uma consulta dentro do via CEP, ok? Ele dá algumas mensagens de erro, se for o caso, e aqui ele verifica o que o via CEP retorna e o que o via CEP retorna ele vai preenchendo aqui dentro da nossa aplicação, ok? Acho que é isso. Aqui essa nossa primeira parte. E se a gente... Aqui eu também posso até colocar, para caso ele saia aqui do botão, ele também faça a pesquisa que ele faz aqui, ó. E aí também vai funcionar certinho. Por exemplo, se eu só colocar aqui e sair, ele já também busca o CEP. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje.